Muito bem, minha gente, então vamos lá, vamos falar desse Vasco que seguiu para Salvador para o jogo de domingo, amanhã 18h30 no estádio Barradão. É sempre muito difícil jogar no estádio Barradão. Eu fui dar uma olhada aqui, uma pesquisada em números, né? Os 58 jogos, Vasco e Vitória, e são 20 vitórias vascaínas, são 14 empates e 24 vitórias da equipe baiana. Então, o Vitória tem 4 vitórias a mais do que o Vasco da Gama nos confrontos diretos dessas equipes em 58 partidas. Então, é um motivo a mais para que o Vasco possa buscar uma bela vitória, possa buscar aí um momento de equilíbrio e permanência no G8 do Campeonato Brasileiro. Vamos aos relacionados aqui. O técnico Rafael Paiva relacionou 24 jogadores. Ele está levando os goleiros Léo Jardim, o Keiler e o Pablo. Um vai ser cortado aí do banco, que é o Pablo, geralmente. Os laterais Paulo Henrique, o Puma Rodrigues, que fez um golaço contra o Atlético na Copa do Brasil, Lucas Piton, Vitor Luiz e também o Leandrinho, que é uma boa opção para jogar um pouco mais adiantado, como ele entrou no segundo tempo na partida com o Atlético pela Copa do Brasil. Os zagueiros Léo Maicon, João Vitor e o Rojas, esses aí estão relacionados. Os jogadores de meio campo, Hugo Moura, Matheus Carvalho, o Esforça, Payet, a Alex Teixeira e o Galdames. Esses jogadores para o meio campo. E para o ataque, Verrete, o David, que voltou a ser relacionado, o Jean Davi, que também estreou contra o Atlético, o Emerson Rodrigues, o GB e o garoto Rayan. O árbitro será o Luiz Flávio de Oliveira, de São Paulo, e o VAR será o Adriano Miranda, também de São Paulo. O Felipe Coutinho não viajou. A última partida que ele fez pelo Vasco foi naquele empate com o Bragantino, 2-2 em casa, no dia 3 de agosto. Então, quase um mês que o Coutinho não entra em campo. Quando estava recuperado, pegou uma Covid, está se recuperando. O David, após os problemas que inclusive o colocaram no hospital por 3 dias, está de volta, relacionado, treinou normalmente hoje e por esse motivo entra na lista. E o Hugo Moura vem se destacando bastante com a camisa do Vasco da Gama. Vem formando ele com o Matheus Carvalho, um meio-campo que vem agradando. Deixa aí o seu comentário, o que você está achando da atuação ou das atuações do Hugo Moura, que fez inclusive o gol da vitória contra o Atlético Paranaense, seu último time, né? E ele que no primeiro turno do Brasileirão teve uma infelicidade num lance no início do jogo, acabou se atrapalhando, saiu o gol do Atlético, ele foi expulso ainda e trouxe um prejuízo grande para o Vasco. Agora está pagando com juros e correção monetária ao fazer o gol da vitória na Copa do Brasil contra o Furacão. Também opine aí o que você achou. E agora o Vasco, então, jogar da seguinte maneira: Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, João Vitor e Lucas Piton, Hugo Moura junto com Matheus Carvalho e Payet, Pablo Verrete, Emerson Rodrigues e David. É um provável Vasco. Pode entrar aí também o Rayan. Rayan está crescendo jogo a jogo. Voltou a ser convocado para a seleção sub-20 do Brasil. Vai estar em São Januário para 2 jogos com o México, dos dias 5 e 8 de setembro, preparatórios para o Sul-Americano do Peru no ano que vem. E o técnico é o Ramon Menezes nesta seleção, tendo o Rayan aí, né, convocado. Vasco que chegou a receber algumas sondagens para vender Rayan, mas nada de concreto, e também o valor do passe em torno de 500 milhões de reais, meio bilhão de reais. Será que alguém vai dar no Rayan esse valor todo? Será que vale isso?
comente aí também. Deixe seu comentário, deixe o seu nome, o nome da sua cidade, sempre para receber aquele abraço aqui do nosso canal. Então comente aí. E o Rafael Paiva está chegando a 20 jogos no comando da equipe principal do Vasco. O cartel dele, 10 vitórias, 6 empates, 4 derrotas. Até então era chamado de interino. Hoje essa pergunta já não faz parte mais do cardápio dos setoristas nas entrevistas coletivas, nem do Pedrinho, que é o presidente do clube, e nem do próprio Rafael Paiva. Então ele segue trabalhando, que isso é importante. Ele conhece bem o grupo, ele conhece a base e vem levando de maneira sensacional o Vasco no G8. Há quanto tempo você não via o Vasco nessa situação no Campeonato Brasileiro? O time vascaíno buscando ainda reforços. O presidente Pedrinho disse que até segunda-feira deve anunciar mais 2 reforços aí. Segunda-feira, meia-noite, fecha a janela de transferências. Então o Vasco tem até segunda para anunciar quem vai reforçar a equipe. Mais um zagueiro, mais um atacante, mesmo com a chegada aí do Jean Davi. Será que o Vasco busca um jogador para esse setor? Então a gente está aguardando. Com relação à seleção brasileira, hoje o técnico Dorival Júnior cortou o Savinho do Manchester City, lesionado, e Lucas Moura do São Paulo, 32 anos, foi convocado para a seleção brasileira. Ele volta a jogar pela seleção quase 6 anos depois, porque a última vez dele foi no dia 12 de outubro de 2018, o jogo Brasil e Arábia Saudita lá em Riad, um jogo amistoso com o técnico Tite. O Lucas Moura, ele jogou bastante na base, em todas as seleções de base, e era titular. Ele é daquela geração do Casimiro, do Neymar, e hoje ele é um jogador que apareceu pouco na seleção principal. Teve 35 jogos e 4 gols pela quantidade de jogos que ele fez jogando pela seleção de base, ou as seleções de base que ele passou por todas, repito. Seleção chegando. O Vasco tem um retorno do atacante David, que desfalcou a equipe por 3 dias, de segunda a quarta-feira, e desfalcou o Vasco nos 2 jogos que teve contra o Atlético Paranaense, um pelo Campeonato Brasileiro e outro pela Copa do Brasil. Como treinou normalmente neste sábado, ele foi relacionado para viajar para Salvador com a equipe do Vasco da Gama. Por outro lado, o técnico Rafael Paiva ainda não vai poder contar com Felipe Coutinho. O meia perdeu treinos recentemente por conta da Covid-19 e a comissão técnica decidiu preservá-lo da viagem, já de olho no próximo compromisso do time, o jogo de volta contra o Atlético Paranaense no dia 11 de setembro na Arena da Baixada. Coutinho não vai a campo desde o dia 3 de agosto, quando foi seu último jogo como titular, no empate em 2-2 com o Bragantino em São Januário. Vitória e Vasco se enfrentam neste domingo às 6h30 da tarde no Barradão, lá em Salvador. E a vitória para o Vasco é muito importante para a equipe continuar se aproximando do G6. Já é uma realidade o Vasco sonhar com a classificação para a Libertadores. Vasco que vem muito bem aí no Campeonato Brasileiro, saiu daquela zona desconfortável e agora almeja ali, quem sabe, uma vaguinha na próxima Libertadores. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações e deixa aquele like aí para fortalecer o nosso canal.